Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio, meu filho. E aí, amigão, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, alegria em vê-lo, viu, querido? Também estou feliz. Estava com saudade, rapaz, das participações aqui. Tirou férias, né, varão? Rapaz, eu tive um período de férias aí antecipado, né? A gente ajeitou aqui com o campo para, ao invés de ser no final do ano, foi no início que eu fui acompanhar meu filho lá, na formatura dele. Que bom, né, rapaz? Ver a vitória dos filhos é uma benção, né? Maravilha, maravilha. Uma benção. Não parece, mas o Flavinho está no formol, viu, queridos? Quantos anos você tem? Provavelmente que a gente pode perguntar, pastor Adailson. Rapaz, finalmente, agora eu posso dizer que eu completei os 60 anos, rapaz. Demorou, viu, rapaz? Meu Deus. Quem tem 60 aqui na imagem sou eu, para mais um pouco. Você está com cara de 45, de boa, 50, passando tranquilo. Que beleza, né, Flavinho? Completei lá na Áustria, meu amigo. Dentro de um castelo daquele, era medieval para... Que beleza, hein? Ter o privilégio de ver os filhos assim avançando é uma grande bênção. Amigão, Deus te use aí, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Você tem, Flavinho, um trabalho de meditação, e rapidinho as meditações que você faz, né? 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio de meditação, vídeo, não é áudio, cara, muito legal. Como é que o pessoal tem acesso a essas meditações aí, Flavinho? Rapaz, no meu canal, né? No meu canal é pr.Flávio Borges, né? É bom que você entre lá, né? Falando com os irmãos agora, né? E como é? Se inscreva, né? Se inscreva no canal, né? Para a gente aumentar o número ali de pessoas, né? É interessante. 1 minuto e meio. Essa meditação, ela, como o pastor Wagner falou, ela é em vídeo, né? Um videozinho. A gente trabalha acontecimentos do dia. Por exemplo, hoje está completando 37 anos que estreou aquele filme De Volta para o Futuro, que fez muito sucesso aí na década de 80, 90, né? E eu falo um pouquinho sobre o filme em 1 minuto e meio, claro, tudo, né? A gente traz uma mensagem. Aí a Iclê já colocou aí no chat aí, né, o canal, o link do canal, você pode acessar e compartilhar, mas se inscreva lá. Eu agradeço ao pastor Wagner pela oportunidade de fazer propaganda, né, do canal aí também. Amigo, você coopera com o nosso avanço aqui, todos que cooperam precisam também receber a bênção de estar aqui, até porque o trabalho é bem feito, né? Amanhã eu vou falar sobre um amigo, Silvio, tem uma voz bonita e tal, também faz um trabalho bonito. Não está aqui na sala diretamente, sempre participa, mas é um colaborador com ideias e tudo mais. Também faz um trabalho bonito e a gente vai disponibilizando esses locais onde você pode receber a bênção. Flavinho, Deus te abençoe. Amém. Amém. Já oramos, né? Eu coloco aqui meu horáriozinho aqui para não me perder. Eu estive pensando desde que eu preguei a última vez aqui, foi acho que no dia 14 de abril, né? Falei sobre Pedro, né? Queda de Pedro, né? As lições que podemos tirar disso aí. E em seguida eu fiquei pensando em falar sobre um outro apóstolo, e eu queria convidar você já, por favor, abrir a Bíblia, né? Vamos de Bíblia. Então, em Mateus capítulo 26, Mateus 26, nos versos 47 em diante. Espero que você esteja com sua Bíblia aí. É sempre bom, né? A gente está na sala e a sala continua com o número que se manteve aí, né? Um número muito significativo, né? Quase 4.500 pessoas, né? Todas as manhãs, louvado seja Deus por isso. Mas é importante que você traga a sua Bíblia, para a gente sempre estar estudando a Bíblia juntos aqui. Mateus 26, verso 47, na minha versão diz assim: falava ele ainda,
E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, verso 48, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. O personagem que queremos analisar, né, nesses poucos minutos aqui, ele, depois do apóstolo Pedro, deixa eu colocar aqui no... Pronto. Depois do apóstolo Pedro, ele é o personagem mais mencionado no Novo Testamento. É mencionado 20 vezes. É o apóstolo Judas. Eu queria falar um pouquinho sobre Judas. Judas, ele se tornou, ao longo da história, assim, um símbolo de traição. É um Judas, né? É um xingamento. Você é um Judas, né? Se tornou sinônimo, né? Sinônimo de traição, de maldade e desamor. Inclusive, em boa parte do Brasil, aí, acho que no mundo, quando chega ali na Semana Santa, existe uma festa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que é chamado de a queima de Judas. Isso aqui na Bahia, queima de Judas, né? Parte do Nordeste, mas eu já percebi que em alguns lugares do Brasil fala a malhação de Judas, né? Então, são coisas diferentes, eventos diferentes ali, não eventos diferentes, é o mesmo evento, né? Mas coisas diferentes que se fazem para mostrar o seu desagrado, que o ser humano faz para mostrar o seu desagrado para com Judas, o maior de todos os traidores, aquele que traiu a Jesus. Mas nesta manhã aqui, nesses momentos aqui, eu não queria não passar pano, como se diz popularmente hoje, né, para Judas. Mas eu queria, a minha tentativa é desmistificar um pouquinho esse personagem. Quem de fato era Judas? Será que Judas era um monstro? Quem era Judas? Judas nasceu, segundo alguns historiadores, numa pequena aldeia chamada Quiriote. Daí o nome Judas Iscariotes, né? Que ele vinha dessa pequena aldeia. Como toda criança nascida em Israel, Judas era símbolo de esperança para o seu povo, para a sua família. Eles pensavam, seria esse o Messias? Por isso ele recebeu o nome de Judas, que era um nome comum, um nome popular. Não era sinônimo de maldade. Hoje ninguém tem coragem, pelo menos eu não conheço, nenhum pai, nenhuma mãe colocou o nome de seu filho de Judas. Mas nos dias dos apóstolos ali, de Jesus, ali nos tempos da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Judas era um nome conhecido, especialmente no Novo Testamento. A gente vê aparecer várias vezes. Inclusive, Jesus tinha um irmão por nome Judas, né? Que provavelmente foi o que escreveu a Epístola de Judas, aquela bem pequenininha, né? Então, o nome conhecido significa louvor, ou louvado de Deus. Judas, ele cresceu e não tinha grandes aspirações religiosas, mas um dia, Judas ouviu Jesus pregando. Ele viu Jesus realizando milagres. E foi inevitável que ele fosse atraído para ele. Judas passou a admirar a Jesus e a segui-lo, onde quer que ele ia. Tem um texto na Palavra de Deus, eu quero ler aqui com vocês também, em Lucas 9, no verso 57 e 58, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. No livro Desejado de Todas as Nações, eu li agora de manhã na página 290, Ellen White diz
que essa pessoa que se aproxima de Jesus e pede lugar entre seus discípulos era Judas. Ele se ofereceu para seguir a Jesus, e Jesus não o desprezou, não o rejeitou. Jesus o aceitou. Inclusive, Jesus o chamou posteriormente para ser um dos seus discípulos, um dos 12. Porém, Judas nunca permitiu ser tocado inteiramente por Jesus. Nunca renunciou aos seus objetivos pessoais, às suas ambições egoístas. Judas se uniu ao grupo porque via em Jesus meios de crescer na vida, de se tornar uma pessoa importante. Ele via muito potencial em Jesus. E se ele pudesse assessorar Jesus nisso aí, aquele movimento iniciado por aquele profeta, jovem profeta, poderia se tornar um movimento grandioso em Jerusalém. E provavelmente seria o ponto de partida para a libertação do seu povo ali. Ele tinha aspirações pessoais e aspirações para com o seu povo também. Agora, Judas ele era tido em grande consideração pelos seus, digamos assim, colegas apóstolos. Os apóstolos, Ellen White diz, né, no livro Desejado das Nações, os apóstolos eles não concordavam muito com o fato de Jesus não buscar se associar aos grandes líderes da época. O fato de Jesus não os buscar, não se aconselhar com eles. Eles achavam que seria uma grande oportunidade ter esses homens ao seu lado. E quando Judas se aproximou, e eles achavam que eles tinham aquilo, viam como um grande orgulho, porque Judas era um homem de grande postura, um homem que sabia se portar bem em qualquer lugar, falava muito bem, se vestia muito bem. Então era uma honra para aqueles, na sua maioria, pescadores, né, homens simples. Eles viam Judas com grande consideração. Porém, Judas não os via da mesma maneira. Judas os considerava como inferiores. Seriam guias fracos, com visão curta, aqueles homens que mal sabiam falar. A igreja ou o movimento com aqueles homens não iria para lugar nenhum, era assim que Judas pensava. Eu estou traçando esse perfil aqui de Judas, baseado, né, no livro Desejado das Nações, para a gente perceber que Judas não era muito diferente de nós. Judas não era um monstro que nós nos acostumamos a, talvez, né, a pensar que fosse. Judas era um ser humano com seus defeitos, com muitos defeitos, como eu e você. Judas estava cego à sua realidade, de quem ele de fato era. Não conseguia enxergar. Judas estava cego à sua fraqueza de caráter, como muitos de nós. Jesus, em sua misericórdia, sabendo das seus desejos, né, e suas ambições materiais, Jesus o colocou como tesoureiro do grupo. Ali ele teria a oportunidade de servir aquele pequeno grupo, suprir as suas necessidades e, quem sabe, desenvolver um espírito generoso, um espírito altruísta. Era Jesus tentando salvar aquele homem que ele conhecia no íntimo. Jesus, quando o aceitou e o chamou para ser discípulo, Jesus conhecia exatamente quem era Judas. Deixa eu dizer uma outra coisinha aqui, irmãos. A história de Judas e do chamado de Judas, mesmo sabendo quem era, nos mostra uma coisa sobre Jesus e sobre o chamado. Ele não nos chama pelo que nós fomos, senão não haveria esperança para mim. E talvez para muitos de nós que estamos aqui. Ele não nos chama pelo que nós fomos, senão eu não estaria entre os chamados. Ele não nos chama pelo que nós somos, porque talvez muitos de nós aqui seríamos também rejeitados. Estamos incapacitados para ser um discípulo de Jesus, pelo que nós somos. Jesus nos chama pelo que nós seremos,
se nós nos colocarmos em suas mãos. Jesus olhou para Judas, via o potencial em Judas, um tremendo potencial. Se colocar nas minhas mãos, será uma grande bênção. E deu as oportunidades para ele. E cada uma dessas oportunidades dadas a Judas foram sendo rejeitadas uma após outra. Quando João Batista foi preso, Judas pensou, agora quero ver o que ele vai fazer. Quero ver se ele vai ficar com esse negócio de dar o outro lado e ajudar o inimigo e amar o inimigo. João Batista foi preso, ele não vai fazer nada. Jesus pega os discípulos e leva para um lugar separado, distante dali. Não fez nada. Não era isso que Judas esperava, almejava, não é isso que ele queria. Ele queria algo mais prático, mais agressivo, quem sabe tomasse a espada e fosse lá e disse, não, esse aqui é o meu profeta, está na hora de libertá-lo. Queria ação, era isso que Judas queria. Assim ele começou a abrir o coração, a dúvida. Será que, de fato, esse é o Messias que esperávamos? Ele abre espaço para a dúvida e Satanás entra com a incredulidade. É assim que ele trabalha na vida do discípulo de Jesus. É assim que ele trabalha na nossa vida. Qualquer margenzinha de dúvidas, aí ele entra com a incredulidade. E a gente começa a fazer prognósticos, conjecturas. As coisas parecem que se encaixam. E Judas dizia, mas parece que não é o Messias ainda. Na multiplicação dos pães, ele viu ali a grande oportunidade de torná-lo rei. Esse aqui vai ser um teste. Eu quero ver agora o que vai acontecer. E foi ele quem insuflou a multidão para começar a proclamá-lo rei. E a Bíblia diz que todos começaram a dizer que Jesus deveria ser o rei, a força. Mas Jesus pega os discípulos, que era o foco do problema, porque Judas estava ali, insuflando, manda para outra margem do rio e dispersa a multidão. E nada aconteceu. Ali foi uma crise na vida de Judas. Ele começou a imaginar, será que de fato vai acontecer o que nós imaginamos? Quando Jesus disse que deve comer minha carne e beber o meu sangue, quando ele falou ainda sobre a multiplicação, os outros talvez não tenham entendido, mas Judas entendeu ali que o reino de Cristo era um reino espiritual, que os seus discípulos não teriam honras mundanas, como ele esperava. Aquela discussão de quem seria o maior sempre era suscitada por ele. Se Jesus é o rei, quem que vai ser o primeiro-ministro? Esse era o maior que eles imaginavam. Eles discutiam sempre pelo caminho, à mesa, quem vai ser o maior. Ele queria ser aceito por Jesus como um conselheiro, mas ele sabia que seus planos eram um pouco diferentes, mas neste ponto aqui, de estratégia, ele se julgava melhor que Jesus. Jesus é muito bom para pregar, para fazer milagres, é um homem muito generoso, mas nessa parte de estratégia, para fazer o negócio crescer, eu entendo mais, eu conheço um pouquinho mais, mas ele não quer me aceitar como conselheiro. Jesus sabia tudo que acontecia com Judas. 1 ano antes da traição, Jesus disse, eu escolhi os 12 aqui, mas um de vocês aqui é um traidor, é um diabo, ainda usa essa expressão. Eu escolhi os 12, mas um é um diabo. Jesus sabia tudo. Judas ouvia aquelas coisas. E sabe o que ele fazia? Ele deve estar falando com Pedro. Ah, se João tivesse aqui para ouvir isso aqui. Era sempre com os outros. Estava cego a sua real situação. Mas ele nunca havia feito ainda oposição aberta. Era sempre velada, sempre escondido, sempre provocando os discípulos escondido. Imagina isso aí. Já pensou? Você não acha que ele deveria era salvar João Batista? É assim que ele fazia com os apóstolos. Com os outros, né?
Mas ele nunca havia feito a oposição aberta até o dia do banquete na casa de Simão. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro e aquele perfume nardo, né? O perfume exalou, né? E as pessoas sentiram aquele cheiro. Eu fico imaginando assim os discípulos, Pedro, pensando, para que perfume, que cheiro gostoso, né? Ele não entendia daquilo. Quem entendia daquelas coisas ali era Judas. Judas era um homem fino. Ele disse, meu amigo, isso aqui é nardo puro. A Bíblia diz que Judas falou isso, né? É nardo puro. 200 denários custa um negócio desse aí. Ele conhecia perfumes bons, coisas boas, né? 200 denários. Que desperdício quebrar um perfume desse e jogar nos pés de alguém. Que desperdício. Quando ele falou isso, como falou de forma pública, aí Jesus repreendeu também a sua hipocrisia, né, de forma pública. E Jesus diz, deixa essa mulher em paz. Onde for, o evangelho for pregado, vai ser falado o que ela, vai ser contado o que ela fez. Judas ficou com orgulho ferido, irmãos. Ele ficou corroído pelo desejo de vingança. Quem é ele? Ele pensa que é para falar comigo desse jeito. Naquele dia, naquele momento, ele resolveu trair a Jesus. Eu vou dar uma lição nele. Mas ele ainda não estava totalmente endurecido. Ainda havia oportunidade para arrependimento. E Jesus ainda queria salvá-lo. E a Santa Ceia foi a sua última oportunidade. Aquela noite no cenáculo, ele chegou ali com os demais. Ele já havia feito o pacto de traição. Ele já estava com dinheiro no bolso. Ele já estava certo do que iria fazer. Ele chegou ali para ver o que ia acontecer. O que Jesus almejava fazer. Naquela noite, Jesus prova a sua divindade, leu a sua alma ali. Jesus olhou nos olhos de Judas, disse, um de vocês vai me trair. Judas, eu sei quem você é. Judas, eu sei o que você está fazendo. Sei tudo sobre você. Os discípulos atônitos, mas aqueles dois ali sabiam exatamente o que estava acontecendo. Judas e Jesus. Um de vocês vai me trair. Quem, mestre? A quem eu que der o pão? Está comendo comigo ali à mesa? Jesus molhou o pão, deu para ele. Molhou no vinho, deu para ele. Judas estremeceu. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe o que está acontecendo? Quando Jesus se ajoelhou diante dos pés, diante de Judas, ele lavou os pés. As lágrimas insistiam em seus olhos. Judas sentiu o desejo de arrependimento naquele momento. De dizer, mestre, me perdoe. Mas o último apelo foi desatendido. Infelizmente, os pés que Jesus lavou saiu dali para traí-lo. Judas jogou fora a sua última oportunidade. Interessante, Nicodemos, um dia saiu das trevas da noite para o encontro com a luz. Veio das trevas para o encontro com a luz. Agora ali está Judas, saindo da presença da luz para se atirar nas trevas. Rejeitou a última oportunidade. Diferente de Pedro. Não é? Diferente de Pedro. Mas pelos planos de Judas, porque ele ainda estava seguro do que estava acontecendo. Seu cronograma ainda estava para se cumprir. Né? Pelos seus planos, Jesus não se deixaria prender. Como aconteceu outras vezes. Né? Teve vezes que Jesus foi levado em locais ali para ser atirado, né? Porque no dia que ele disse, por exemplo, que ele era o Filho de Deus, e foi acusado de blasfêmia, porque está se fazendo igual a Deus, por ser filho de Deus, e foi para ser atirado num precipício, e Jesus passou por entre aquelas pessoas que eles nem viram. Jesus apareceu entre eles. Judas viu o que aconteceu, imaginou que aconteceria a mesma coisa.
Mas quando Judas o viu ser preso, e os maus tratos começarem de imediato, Judas ficou em choque. O que está acontecendo aí? E ele começou a seguir de longe, escondido, observar o que iria acontecer. Ele ficou esperando um momento em que Jesus iria se libertar. E talvez até, naquele instante, ele iria se libertar do jugo romano ali e libertar todo o seu povo. Ia se tornar agora o filho de Davi, o prometido Messias que ele imaginava. Mas ele viu Jesus ser levado diante de Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Depois daquele julgamento, um julgamento totalmente injusto e ilegal na calada da noite, ele não suportou a dor da sua consciência culpada. Judas procura Caifás e diz para ele: eu pequei, traindo sangue inocente. E Caifás disse: isso tem a ver com o que tem a ver comigo? Isso é com você. Resolva o seu problema. Não tem nada a ver com isso. Eu assisti um filme, irmãos, algum tempo atrás, né? Acho que tem uns quase 30 anos que eu assisti esse filme. O nome do filme é O Advogado do Diabo. Eu comecei a assistir esse filme pensando que era um filme de, tipo assim, uma ficção. É só o título, né? Que era o título que falaria, né, de um advogado ruim, uma coisa parecida, né? Mas quando chega no final do filme, o diabo realmente aparece, né? Aparece ali, e uma pessoa que o ajudava, aquele advogado que livrava seus clientes, né, de forma às vezes indevida e tal, aquela pessoa que o ajudava era o próprio diabo. E quando o diabo agora começa a dizer para aquele jovem advogado, dizer para ele as coisas que ele fez, porque aí devia a alma para ele, aí o advogado disse para ele: não, mas foi você quem fez. E o diabo olha para ele e diz: eu que fiz? Eu não fiz nada. Quem fez foi você. Eu só fiz lhe dar sugestões. Eu só fiz lhe dar as oportunidades, mas quem fez foi você. Irmãos, este filme retrata, sim, a realidade é essa. Não é Satanás quem faz. Quem faz é o ser humano. Um Caifás disse para Judas: foi você quem fez, não fui eu quem fiz. Representa essa realidade. Os nossos erros, nossos pecados, na grande maioria das vezes, eles são resultados das nossas escolhas. Nós escolhemos fazer. Nós escolhemos cometer os pecados pela nossa deficiência de caráter, por termos a natureza pecaminosa. Escolhemos o pecado. Judas saiu dali para se enforcar. A noite de Judas está registrada na Bíblia como um exemplo e uma advertência para todos nós, irmãos. Todos nós. Por isso que eu disse para você no início aqui. Eu queria desmistificar. Judas não era um monstro. Judas era um ser humano. Judas foi um cristão. Judas foi um discípulo de Jesus. Judas teve cargo na igreja. Judas foi um tesoureiro da igreja de Cristo. Judas foi pregador do evangelho. Judas até expulsou demônios. Agora, embora Judas vendeu Jesus 2 dias antes da cruz, a traição não aconteceu 2 dias antes da cruz. Foi resultado de dias, anos, andando com Jesus sem se deixar tocar por ele. Todo o ministério de Jesus, Judas ao lado de Jesus, andando com ele, mas sem se permitir ser tocado. Pregar para os outros, cantar e emocionar os outros, mas sem que Jesus permitir que Jesus alcançasse o seu coração. Tem alguma coisa a ver comigo e com você? Alguma semelhança comigo e com você?
um trágico final. A morte de Judas é um trágico final para uma alma que poderia ter sido muito honrada pelo céu. Um tremendo potencial. Judas amava a Jesus, isso te choca? Ele amava Jesus, queria estar com ele, queria ser igual a ele. Mas Judas também amava outras coisas. Amava suas aspirações pessoais, seus desejos pessoais, o seu amor ao conforto, ao poder, à glória humana. Não estava disposto a abrir mão disto. Judas amava Jesus, mas não basta amar a Jesus. Precisamos aprender a amá-lo acima de qualquer coisa. Como eu disse, ele não era tão diferente de muitos de nós. Se ele houvesse morrido antes da última viagem, dessa última viagem de Jerusalém, o seu caráter não teria sido revelado. A Bíblia revelou o caráter de Judas para servir de advertência para mim e para você. Se o seu caráter não tivesse sido revelado, a história de Judas iria ser contada como um grande discípulo. Tivesse morreu antes, ou um grande discípulo. E talvez alguns de nós iríamos chegar lá no céu procurando Judas, procurando por ele, o grande apóstolo Judas, que morreu, que foi martirizado, alguma coisa assim. Mas foi revelado até o final a história de Judas, para que sirva de, como eu disse, repetindo, né, de advertência. E a história de Judas tem se repetido, irmãos. Infelizmente. Existem muitos que desejam seguir a Jesus, sem renunciar aos seus objetivos pessoais. Talvez alguns dos característicos, né, ou das características da experiência de Judas tenha sido nesta manhã percebido em nós. Mas saiba que ainda há esperança. Se você reconhece a experiência de Judas se repetir na sua experiência, está acontecendo com você a mesma coisa. Saiba que ainda podemos, hoje, ainda podemos ir à fonte de misericórdia. Naquela manhã, ou melhor, naquela noite, no cenáculo, na Santa Ceia, Jesus deu a Judas a última oportunidade, lavando-lhe os pés, revelando que conhecia o que ele estava para fazer. Judas desprezou a última oportunidade. Eu não sei se nesta manhã Jesus está lhe dando a sua última oportunidade de reconhecer quem de fato você é. Judas é mais um exemplo de como achamos os outros piores do que nós. E talvez façamos disso uma muleta. Eu preciso melhorar algumas coisas, mas tem gente ali pior do que eu. É como se aquela pessoa que é pior do que eu desculpasse o que eu faço. Nós somos craques em achar os outros piores do que nós. Isso nos faz sentir melhores. Talvez por isso a ideia de um Judas monstro nos faz sentir melhores. O tempo já, eu calculei que já foi. Pensar que Judas era um monstro me faz sentir, talvez, melhor. Pelo menos eu não sou como Judas, mas pensar que Judas era igual a mim é perturbador. Olhar para Judas de frente, não passando pano nele, né? Mas olhar de frente para ele e ver seus defeitos, seus erros, e perceber que alguma dessas coisas são vistas em mim também. Pode me fazer sentir o desejo de melhorar. Eu preguei esse mesmo tema em um concílio de pastores. E ali eu falei com os meus colegas, né? Eu trabalhei em vários campos, né? E eu falei com os meus colegas e disse para ele, o pecado de Judas foi revelado. Não tem mais o que fazer. Judas, inclusive, se enfocou, não tem muito o que fazer. Mas talvez
meu amigo, falei com os pastores, talvez o seu pecado aí não tenha sido revelado. Por que não abandoná-lo agora? É a oportunidade que Deus está dando a mim, a você, seja qual for o pecado que você esteja cometendo, está cometendo pecado escondido, aí, talvez pecando contra a sua família, contra o seu Deus, contra a sua igreja. O que está fazendo? Abandone agora. Você não foi descoberto, é a chance de Deus. Peça perdão a Deus, volte para a fonte de misericórdia, corra para os seus braços de amor. Quando eu terminei, um colega me procurou e disse: Flávio, você falou para mim. Você pregou para mim. Ele me deu uma carona. Eu estava sem carro, me deu uma carona. Você pregou para mim. Ele não me disse o que tinha acontecido. Mas naquele mesmo dia, ele teve que participar de uma reunião. E ali, nessa reunião, com o administrador do campo, né, foi dito que os pecados dele haviam sido, né, tornados público, e ele terminou perdendo o ministério. A mensagem que ele ouviu foi tarde para ele. Não tinha mais jeito, né? A decisão já havia sido tomada. Mas talvez não seja para você. Talvez ainda não seja tarde demais para você. Você pode parar agora. Seja o que for. Eu não quero saber o seu pecado. Você sabe, Deus sabe. Seja o que for. Esse pecado pode estar destruindo a sua vida espiritual. Pode estar colocando a sua família em risco. O seu ministério em risco. É hora de abandonar. Aproveitar a última oportunidade de Deus, talvez. Não importa. Corra agora para os braços de Deus. Para os braços de perdão do Pai. Confesse a Ele. Seja qual for o pecado. Confesse para Ele. Abandone e comece uma nova vida. Não permita que a história de Judas se repita na sua experiência. Gostaria você, nesta manhã, de dizer: sonda-me, Senhor. O Senhor conhece os corações. Onde é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso abandonar? Pecados que você não conhece. Agora, gostaria de você dizer: Senhor, eu quero abandonar esse pecado. Eu tenho tido lutas contra ele e tenho sido derrotado muitas vezes. Mas nesta manhã, através da história de Judas, o Senhor falou comigo de novo. Eu não quero terminar, ter um fim trágico como o de Judas. Eu desejo entrar para a história como um grande discípulo de Jesus, que queremos nos encontrar com ele no céu. Gostaria você, nesta manhã, de dizer isso para Deus? Eu quero ver a sua mão. Nós iremos fazer uma oração. Querido e amado Deus, Pai de amor e misericórdia, nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco. O Senhor nunca desiste de nós. Aqui está o Senhor mais uma vez, chamando a nossa atenção, falando no nosso coração, nos mostrando em que ponto nós estamos na nossa experiência. O Senhor deseja nos salvar. A história de Judas mostra um Deus disposto a salvar, mas alguém que resistiu a esse chamado, às oportunidades, entrou para a história como um símbolo de maldade, de traição, de desamor, de pecado. Ó Deus Santo, nesta manhã, talvez muitos de nós nos enxergamos nessa experiência. Queremos confessar a Ti os nossos pecados, mas queremos Te pedir que nos ajude a abandoná-los. Queremos tomar a decisão aqui nesta manhã de abandonar cada um desses pecados que nos afasta de Ti, que nos separa de nossa família, que envergonha o ministério. Queremos, ó Deus, nesse momento, confessar esses pecados a Ti e suplicar que o Senhor nos ajude a abandoná-los.
Que isso seja para a glória do teu nome. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, alcance vitórias em nosso coração nesta manhã. Talvez alguns de nós aqui tenhamos sofrido com esses erros e pecados. E talvez muitos de nós, ao longo dos anos da trajetória cristã, temos sido derrotados várias vezes por essas tentações, por esses pecados. Por isso, ó Deus, nesta manhã, suplicamos a misericórdia do céu, que o Espírito Santo de Deus tenha alcançado de fato o nosso coração, que a conversão genuína tenha ocorrido em nossa vida hoje, que cada decisão tomada aqui será colocada em prática para a glória do teu santo nome, que nós sejamos libertos desse caminho que estamos seguindo, que nós possamos trilhar um novo caminho a partir de agora, que a salvação tenha chegado ao nosso coração nesta manhã. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.